A Rota do Trabalho e da Indústria do Barreiro pretende contar uma história. Uma história com muitos anos, muitas personagens. Muitos foram heróis, num cenário sempre em evolução. Sabemos por onde começar. Está nas nossas mãos continuar a escrevê-la. Mas vamos começar a contar a história pela sua pré-história. Há muitos milhares de anos, junto a uma praia do Lavradio, na Ponta da Passadeira, surgiu o primeiro povoamento salineiro de que temos testemunhos no território do Barreiro. Estávamos no Neolítico. Os homens de então tinham ali à sua disposição um bosque e um rio. Desse rio extraíam um peixe importantíssimo para a sua dieta e, com a técnica própria, iniciaram-se na produção do sal, imprescindível para a conservação dos alimentos. Localiza-se assim no Lavradio o princípio da indústria salineira do concelho, que mais tarde e até ao século XX prosseguirá através das salinas, de que muitos barreirenses ainda guardam memórias. Esses factos foram revelados através do trabalho realizado na década de 90 do século passado pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, numa equipa coordenada pela doutora Joaquina Soares. Mas já poucos barreirenses se recordarão do vinho. Esqueçam o Toriga e a Trincadeira, porque por estas bandas no Lavradio, mas também noutros locais do concelho, plantavam-se castas como o Boal e o Rabo de Ovelha, o Arrebentadouro e o Fragozão. Na primeira metade do século XIX, um terço do território do Barreiro estava ocupado com árvores de fruto e de vinhas. Era o Barreiro das Quintas. O vinho bastardinho assume nesta história lugar de mito. Foi o vinho mais famoso de todos aqueles que teve o Barreiro. Mas saltemos agora uns séculos e viajemos até Palhais, até à Mata da Machada. Neste local encontramos um complexo oleiro, cujos fornos de cerâmica dos séculos XV e XVI foram revelados na década de 80 do século passado pela equipa liderada pelo arqueólogo Cláudio Torres. Esses fornos serviam para fabricar louça de uso caseiro e industrial. Um desses fornos pode ser visitado no campo arqueológico da Mata da Machada e os achados arqueológicos ali encontrados poderão ser vistos nas reservas museológicas visitáveis da Câmara Municipal do Barreiro. Mas a Mata da Machada, para além dos fornos, fornecia ainda madeiras que cumpriam um duplo objetivo, servindo como material para a construção naval e como combustível para os fornos de cerâmica e o fabrico do biscoito. A pouco mais de 300 metros da Mata da Machada, encontramos o Complexo Real de Valdezebro, onde funcionaram também no século XV os fornos de El Rei produzindo biscoito em larga escala para responder às necessidades das naus das descobertas, muito aumentadas após a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Este empreendimento, constituído por 27 fornos, armazéns de cereal, cais de embarque e um moinho de maré de 8 moendas, assegurava o fabrico do biscoito que abastecia as armadas reais e as fortalezas do reino. Aliás, toda a Ribeira do Coina é uma referência ao nível dos descobrimentos. A acrescentar a Valdezebro, encontramos a Telha, que, conjuntamente com a Alborrica, assumem especial relevância ao nível da construção naval. São várias as referências ao nível da arqueologia naval. As embarcações eram construídas na praia, aproveitando a proteção geográfica e as madeiras da Mata da Machada. Não podemos esquecer também o Barreiro mais marítimo, com os seus portos, portinhos, cais e estaleiros. A pesca no Barreiro foi marcada desde o século XVI por uma embarcação que assumiu tal importância que hoje se procura representar no brasão do município, a muleta. Mas existiam outras como o bote, a fragata e o varino. Essas embarcações marcaram fortemente a imagem do Barreiro ribeirinho e ainda no século passado era possível observar o cerco e a estacada como artes de pesca usadas pelos pescadores do Barreiro. Mas a pesca distante, mais especificamente a do bacalhau, teve também uma presença fortíssima no concelho. O Barreiro teve 2 instalações para a seca do bacalhau. Na Telha, a Parceria Geral de Pescarias
marca a paisagem desta zona com os seus antigos armazéns, escritórios e casas de habitação. A outra seca do bacalhau, em Palhais, ainda se encontra em elaboração. Já no século XVIII, a Real Fábrica de Vidros Cristalinos de Coina marcou a história da produção de vidro em Portugal. Laborou cerca de 28 anos, entre 1719 e 1747, a altura em que foi transferida para a Marinha Grande. Foi alvo também na década de 80 do século passado de uma intervenção arqueológica coordenada por Jorge Custódio e foi declarado imóvel de interesse público em 1997 pelo IGESPAR. Já de forma mais incerta, podemos falar da mina de Azogo de Coina, de que existe notícia também nesse século. A mina estava a cargo da Intendência Geral de Minas e a sua abertura à exploração deu-se em 1797. Hoje, não restam em Coina nenhum vestígios da sua presença. Ainda no século XVIII, surgem os fornos de cal em Coina e Palhais. O primeiro, junto à atual Estrada Nacional 10, apresentava um conjunto de 3 fornos. O segundo, à beira-rio, era composto também por 3 fornos circulares de câmara única, com várias dependências utilizadas pelos proprietários. Toda a orla ribeirinha do concelho do Barreiro, com o Tejo e o Coina, é marcada paisagisticamente pela presença de vários moinhos de maré e de vento, assumindo a figura de um vasto complexo moageiro. Em termos de moinhos de maré, o mais antigo existente é o Moinho do Cabo, em Alborrica, reporta ao século XVI. Nessa zona existiram outros moinhos de maré, um moinho pequeno, um moinho grande e um moinho da Brancamp. Refira-se no resto do concelho os moinhos de Maré de Coina, Palhais e Telha. Existiram também moinhos de vento. Para estes assumem especial relevância os que datam do século XIX, situados em Alborrica, os moinhos Nascente, Poente e Gigante. Ainda nesse século, construiu-se também o moinho do Gimo junto à praia. De um total de 11 moinhos assinalados no concelho, perduram estes 4, 3 dos quais simbolizados no logotipo municipal. A segunda metade do século XIX trouxe ao Barreiro o caminho de ferro, que marcou a nível social, cultural, paisagístico e económico o território. Estava aberto o caminho para uma nova industrialização do concelho. Em 1861 foi inaugurada a estação de caminho de ferro do Barreiro, onde hoje se situam as oficinas da MF. E em 1884 inaugurou-se a estação desenhada pelo engenheiro Miguel Paes. Nasce o Complexo Ferroviário do Barreiro. Surge a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, a Caixa de Socorros Mútuos do Caminho de Ferro, o Sindicato do Pessoal dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste, a Casa dos Ferroviários e o Instituto dos Ferroviários do Sul e Sueste. A Vila de Pescadores transforma-se na Vila de Operários. A instalação do caminho de ferro e o fácil escoamento de mercadorias por via fluvial para Lisboa proporcionaram o aparecimento da indústria corticeira no concelho. Conjuntamente com o caminho de ferro, o surgimento das corticeiras veio marcar demograficamente a história do Barreiro. A primeira notícia sobre a instalação de uma fábrica de cortiça data de 1865 e na primeira metade do século XX, 1/3 da população ativa do Barreiro era corticeira, ativamente laborando em dezenas e dezenas de fábricas e fabricos. O declínio desta atividade foi lento, mas gradual. Perduram na memória dos barreirenses nomes como Herold, Granadeiro, Brancamp, Rúbio, Reynolds. Nesta conjuntura, o Barreiro atrai algumas figuras singulares. É o caso do Padre Himalaia, que, no princípio do século XX, se instala na Quinta da Caldeira, na Telha, com a sua companhia Himalaite, que se dedicava ao fabrico de explosivos. Para além dos explosivos, o Padre Himalaia inventou, por exemplo, um forno que aproveitava a energia solar. Com este invento, recebeu o Grande Prémio na Exposição Universal de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904.
Com a vinda da Companhia União Fabril, mais conhecida por CUF, para o Barreiro, em 1908, a fisionomia da vila transforma-se radicalmente, com as suas chaminés, armazéns, estaleiros e silos. Alfredo da Silva é a figura tutelar deste complexo, que começa a desenvolver-se em 4 grandes áreas: têxtil, química adubeira, construção naval e metalomecânica, num universo empresarial que chegou a empregar 11.000 trabalhadores. É também Alfredo da Silva que começa a desenvolver o modelo paternalista na relação com os seus trabalhadores. A CUF tinha o bairro operário, o grupo desportivo, a escola técnica, o cinema, a creche, a colónia de férias, o estádio, o posto médico, a despensa. Este foi o último grande complexo industrial do Barreiro, que adquiriu uma elevada importância em termos ibéricos. O seu declínio teve início na década de 70 do século passado, também impulsionado pela crise económica mundial e a deslocalização industrial. Depois de ter evoluído para a designação de Quimipark, acompanhando a progressiva tercialização da sua atividade, atualmente adota o nome de Baía do Tejo. A par do desenvolvimento industrial, a construção de uma consciência de classe reivindicativa e solidária dotaria o Barreiro de uma carga mítica para o exterior, que se afirmaria em múltiplas vertentes, através de importantes movimentos reivindicativos, assim como de uma intensa atividade associativa, cultural e desportiva, com repercussões que se estenderiam muito para lá dos seus limites geográficos e cujos ecos se fazem ouvir ainda hoje. Em termos de associativismo, temos de recuar para 1848 e à fundação da Sociedade Filarmónica Barreirense, de cuja cisão, em 1870, nasceram os penincheiros e os franceses. Mas não são só estas as associações do concelho. Em 1867, nascia no Lavradio a Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense, e em 1898 a Sociedade União Agrícola 1º de Dezembro em Santo António da Charneca. Muitas se lhe seguiram. Barreirenses de gema, camarros ou não, e barreirenses de adoção, alentejanos e ratinhos, beirões e algarvios, pescadores, calafates, moleiros, ferroviários, corticeiros, fogueiros, maquinistas, engenheiros, guardas-freio, caldeireiros, agulheiros, aferidores. Milhares e milhares de barreirenses construíram a história e as histórias que compõem esta rota do trabalho e da indústria do Barreiro.